Olá pessoal, estamos aqui de volta. Hoje eu trouxe um assunto para a gente conversar, que digamos que é um assunto mais delicado, mas é como se agora eu sentisse que a gente passou de um nível até psicoeducacional, digamos assim, da gente conceitualizar onde a gente está indo, quais os conceitos são mais importantes, mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? E quando eu falo de aprofundar um pouquinho mais, é lidar um pouco mais com aquilo que, de uma certa forma, a gente vai tapeando, vai deixando por debaixo do tapete, e aquelas coisas nos impedem de ir um pouco adiante, né? Por quê? Primeiro porque eu entendo que quando a gente está falando de uma metodologia, né, uma terapia que visa eu criar autoconhecimento, intimidade com Deus, e eu olhar para as minhas questões de corpo, alma e espírito, eu preciso ir mais a fundo, né? E primeiro que qualquer terapia convencional, em especial com relação à psicologia, que é onde eu tive a minha expertise maior desenvolvida, a grande virada de chave para mim foi quando eu entendi que numa terapia tradicional eu tô olhando para as coisas que são mais do corpo, do ambiente, né, da minha história, e eu sentia uma certa limitação em lidar com isso. Parecia que não era suficiente, apesar de que, óbvio, ao longo dos meus atendimentos, ao longo da minha carreira, eu tenha sim oferecido e visto, né, os meus clientes apresentarem melhora, né, terem maior consciência e lidarem melhor com seus problemas. Hoje, tendo vivido coisas pessoais que me tocaram muito, eu compreendo que o que eu preciso oferecer precisa ir além daquilo que é corpo, que é o comportamento, que é o ambiente que a pessoa tá, que é a história dela e inclusive dos seus antepassados. Porque quando a gente olha para esse aspecto da terapia, a gente vem para curar algo que de repente é mais superficial. Quando eu olho para um lado espiritual, eu compreendo que cada um de nós veio para esse mundo com uma missão em específico, mas são as coisas do mundo e das suas relações, da sua história, que às vezes criam alguns bloqueios, alguns impeditivos. Eu vivo ali, só no raso, né? Eu compreendo que muitos de nós, a gente vive com o intuito de pagar os boletos, como a gente diz, né? De manter um bom nível de sobrevivência, mas não necessariamente de estar vivendo algo com muito valor para mim, né? E é esse o grande sentido da vida, né? A gente precisa sempre estar em busca de algo que... Tá em busca não, né? Acho que a busca é até um certo tempo, mas você precisa encontrar e viver de forma alinhada com aquilo que traz sentido para sua vida. E os impeditivos disso são coisas básicas, são coisas do corpo, são coisas que a gente precisaria estar mais em condição de governar, né? Por isso a necessidade de autoconhecimento, de consciência daquilo que nos trouxe até aqui, mas acima de tudo, essa sensação de livre-arbítrio, de decisão, de protagonismo, né? A maneira como eu lido com essas situações é que vai fazer a diferença, o quanto isso vai estar me impedindo de fazer alguma coisa, né? E eu tô sendo escravo desse modo de pensar ou desse modo de satisfazer o corpo. E se eu realmente estou disposto a ir atrás daquilo que eu desejo para mim, daquilo que eu entendo que só a minha pessoa pode dar conta de fazer, né, por esse mundo. E aí tem a questão não só da identidade, né, resgate de identidade, mas de alinhamento com o propósito, né? E com certeza muitos de nós ao longo da nossa história a gente passa pelas nossas frustrações, pelas dificuldades. Às vezes a gente tem dificuldade de entender
quais as crenças que estão nos limitando em busca disso, né? Quais são as coisas que de alguma forma acabam controlando o nosso comportamento, porque eu deixo prevalecer essa questão do momentâneo, né? De atender uma necessidade emergencial, e eu acabo fugindo daquelas coisas que realmente me conectam com a minha vida. Então hoje o raciocínio é pra gente identificar não aquilo que eu gosto, né? Não aquilo que é essencial e que eu posso modificar no mundo, mas eu tentar identificar esse tipo de trava, né? À medida que eu me libero de cada uma dessas travas, traumas, bloqueios, eu consigo viver uma vida com maior liberdade. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, mas que o meu objetivo é que a partir do mais simples vocês busquem um raciocínio cada vez mais interno, né, mais persistente, e fiquem tranquilos que não é de uma hora para outra, né? Começando pelo simples e pelo básico, a gente já tem muito, e o objetivo é que com o simples vocês aprendam e vão escalando essa lista de dificuldades, de medos, né, de receios, de bloqueios. Então, por exemplo, eu identifico que eu não gosto de tomate, por exemplo. À medida que eu não gosto de tomate, eu evito tudo que tem tomate, mas o tomate, de alguma forma, ele faz com que eu não possa aproveitar a vida da melhor maneira. É como se eu ficasse escravo daquele tomate. Talvez fique mais fácil até a gente levar em consideração o trauma com relação à água, com relação à altura, né? E imaginar o quanto isso pode ser limitante para você exercer algo que tem a ver com o seu propósito, e que por causa desse receio, ou desse bloqueio, desse trauma, você tem dificuldade de levar outras coisas que têm, sim, um propósito e um sentido muito forte para você à frente, né? Além disso, imagine as questões que trazem traumas e bloqueios emocionais, né? Então a gente pode ter bloqueios de ordem relacional, que envolvam sensação de rejeição ou que necessitem de uma forte aprovação dos outros, né, para serem colocadas. E se eu não tenho essa condição, eu fico retraído, eu fico bloqueado, né? Às vezes eu tenho dificuldade de me desfazer das coisas ou criar confiança com os outros, porque também isso está relacionado de alguma forma com a nossa história. E aí, por que é tão importante eu trazer essa visão de vitimismo e protagonismo? Porque, de fato, as únicas pessoas que são capazes, né, ou a única pessoa que é capaz de oferecer amor e cura e mudar essa percepção, mudar essa crença, somos nós mesmos. Então, a gente precisa olhar com atenção para as dificuldades que estão nos rodeando e atuar sobre elas, né? Às vezes a gente usa essas situações como uma certa desculpa para não ir adiante. Não, eu não faço isso, eu não me exponho a esse tipo de situação, e eu acabo me limitando, né, de algumas coisas, ou muitas coisas, né, que a princípio podem parecer pequenas, mas que elas exigem de uma atenção e de um cuidado nosso para que a gente possa usufruir da nossa liberdade com a maior amplitude possível, né? E aí, falando do espírito de novo, eu acho que essa é uma grande máxima daquilo que Deus oferece para nós. É a condição do livre-arbítrio, é a condição de liberdade, né? A gente deve essa obediência para as leis dele, mas as leis dele são tão abrangentes e tão iluminadas que é justamente para garantir a nossa liberdade, né?
E isso que é o mais importante. Então, quando a gente pensa também com relação a corpo, alma e espírito, né? O espírito é aquilo que já vem livre e pronto. A alma, ela precisa ter clareza, né? Ela precisa ter condição de não se alienar, de não estar tão presa nessas crenças que é uma sociedade, né? Que são a sua história que vão te apresentar. Mas precisa prevalecer aquilo que o espírito nos guarda, aquilo que o espírito nos oferece. E o corpo é aquilo que é o mais alienável, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer uma série de coisas importantes porque o meu estômago fala mais alto, minha preguiça fala mais alto, né? E a gente percebe, olhando de fora para uma sociedade, que fica mais fácil de repente do que olhar para as nossas próprias dificuldades, né? Mas quando a gente olha de fora e olha para a sociedade, a gente percebe o quanto o mundo, né, tá corrompido por esses desejos que são mais corpóreos e que são impostos, né, ou pensamentos que são impostos por uma sociedade que a princípio não necessariamente é um problema, mas que à medida que a gente bate muito naquela tecla, eu passo a observar as coisas daquela forma e aquela mentalidade me contamina, né? Então eu começo a me proteger, não porque eu me sinto ameaçado, mas porque uma sociedade impõe aquilo, né? E a gente falou um pouco de selecionar mensagens, a gente falou dos detox, né? E eu acho que, óbvio, a gente estar alienado com relação a não ter acesso à informação também é estar alienado, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa ter posicionamento sobre as nossas crenças e defender aquilo que a gente realmente acredita, porque o nosso olho e o nosso cérebro vai acreditar em tudo que ele vê, em tudo que ele ouve. A gente precisa se munir de informações, né, de dados, de imagens, de áudios que trazem pra gente aquela realidade do que a gente quer viver e daquilo que a gente realmente acredita. Por exemplo, se eu fizer um paralelo sobre o meu histórico de vida, né? Então, desde muito jovenzinha, muito criança, eu já tinha noção, né? E alguns princípios, lógico, que foram se fortalecendo ao longo da minha vida sobre ser filha de Deus. Isso veio antes da psicologia, certo? Mas ao longo do tempo, conforme a gente estuda e conforme a gente aplica aquilo no dia a dia, você vive um mundo que talvez esteja um pouco distante ou não tão alinhado com essa visão do ser filho de Deus e ter essa crença acima das outras coisas. Quando eu passo a estudar psicologia, eu começo a olhar para as dificuldades das pessoas a partir de uma ótica que ela é mais superficial. E, de novo, não quer dizer que é uma visão inútil, é uma visão muito útil, né? É uma visão que com certeza agrega. Mas a partir do momento que eu identifico que algumas coisas que eu preciso ajustar em mim, elas vão além do que o meu ambiente oferece e do que eu posso encontrar na teoria de referência sobre o meu espírito, eu volto e eu resgato essa crença que ela se sobrepõe, que ela é soberana, né? Que ela se sobressai diante dessa. E aí eu reafirmo ainda mais esse tipo de visão e eu, de alguma forma, eu preciso lapidar aquilo que eu trouxe de histórico com a crença diante da psicologia. Então, à medida que vocês estão me ouvindo aí, eu penso que vocês estão olhando para tudo que vocês aprenderam ao longo da vida, né? Para aquilo que vocês acreditam, e vocês também estão, de alguma forma, consultando aí nesse banco de dados tão cheinho, que crenças que elas precisam ser ajustadas.
E é essa a nossa atividade da semana, né? A gente vai olhar, vai fazer uma lista de dificuldades, de coisas que de alguma forma te paralisam ou que impedem a sua liberdade, que de alguma forma você pode estar escravizado. Você vai listar essas coisas que você precisa rever, essas crenças, né? Algumas, por exemplo, dessas mais simples, a forma da gente atuar sobre elas é você demonstrando que você tem soberania de escolha, né? Que aquilo não vai te escravizar. Então, se eu tenho muita dificuldade com relação a algum alimento, eu me proponho a experimentar, eu me proponho a incluir ele dentro da minha rotina alimentar, porque com certeza com o tempo de exposição vai perder esse valor aversivo que isso tem para você. E você, consequentemente, pode se sentir mais livre. Isso é só um treino simples, né? Eu quero que na lista de dificuldades que vocês tenham listadas coisas das mais simples para as mais complexas. E acima de tudo, a gente não precisa ter pressa para lidar com relação a essas dificuldades. Com certeza, aquelas que estão mais enraizadas e aquelas que mais te paralisam, mais te escravizam, elas vão dar mais trabalho para serem liberadas, né? E não tem problema. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência do quanto isso nos é inoportuno, né? Mas com o tempo a gente vai aprender a liberar isso. E precisa de uma série de atitudes para que a gente possa atuar sobre eles. Inclusive, existem técnicas de que para eu lidar com algo que é muito grave para mim, que é algo que me impactou demais, eu preciso acessar um nível um nível emocional que seja equivalente para poder liberar essa angústia. Então, é bem comum a gente ver em algumas técnicas serem utilizadas de que quando a pessoa sofreu algum abuso, por exemplo, ela precisa acessar aquela raiva, aquela dor e aquela emoção forte para ela conseguir liberar, né, e canalizar essa má energia para poder se libertar disso. Então, eu até gostaria de pedir, óbvio que numa explanação dessa forma como a gente está fazendo, é muito difícil entrar em contato com situações que são mais difíceis para você. Mas esteja consciente disso e eu tô aqui à disposição para poder dar um certo apoio para vocês, mais individual, caso na lista de vocês apareçam situações que são muito fortes, né, e difíceis de lidar aí sozinhos, né? Mas eu queria deixar a mensagem final de que Deus é a única pessoa que junto com você é capaz de te fornecer amparo e amor. Sabe aquela sensação de pessoa que nunca vai soltar da sua mão? Então, antes de vocês buscarem esse apoio, né, em vocês mesmos ou em qualquer pessoa próxima, estejam dispostas a buscar esse apoio no nosso Criador, no nosso Pai maior, né? Que eu tenho certeza que Ele pode dar esse amparo, esse apoio incondicional. Mas eu gostaria de me oferecer também essa mãozinha aqui, ó, juntinha e que não vai soltar, né? Contem comigo e estou à disposição de vocês para qualquer assunto em particular que vocês acham necessário acionar aí diante da lista de vocês, certo? Façam um ótimo trabalho, lembrem-se de oferecer sempre amor e condição de cura. Vocês são os protagonistas mais especiais dessa história que vocês escrevem e é disso que a gente não pode se afastar.
Fiquem com Deus.